Oi, Trude. Oi, tudo bem? É que estranho, tô com fone de ouvido, mas eu tô te ouvindo pelo PC. Teu computador é bugado que nem o do Júlio. Sim, demais. Na real, tô no PC de um amigo meu aqui. Meu Deus, como é que você resolve isso? Alô, alô. Que merda, isso aqui vai ser muito estranho, porque eu vou estar com fone, mas eu não vou estar ouvindo no fone. Deixa eu só pegar umas coisas para fazer umas anotações aqui. Outro dia, não pode pegar coisa pra anotação, pode parar. Nossa, meu fone tá conectado, mas saiu o som do teu speaker, não do meu. Pega o meu fone, pega o meu fone. Os dois são fone na semana dela. Isso, aplica hi-fi, speaker alto, não sei o que alto. Escolhi hi-fi, só. Porque falava headset, daí eu, parece a solução sábia. Foda essa pergunta. Não tem como ser um computador diferente, mano. O computador aqui. Não, vai, tira e coloca, tu vai ver. O fone. Tá, esse botou esse. Isso. E o som continua. E como é que sabe que o som tá saindo? Por quê? Porque de vez em quando o pessoal fala, ele sai pra aqui. Tá, e por que o pessoal não tá falando? Fala, galera! Nossa, vai parecer que eu chamei o cara da manutenção, né? O cara tem o próprio cara da manutenção. Tá muito grande. Tu criando isso aqui, né? Posso sair daqui? Não. Mas sair, tu cria de novo. Não. Tu tem que sair. Tu tem que fazer isso. Por quê? Porque provavelmente ele é muito retardado e aí a primeira vez que tu entrou, ele fez o assign pra entrada e saída padrão de áudio. E agora, como tu conectou o fone, depois de ter iniciado o negócio, ele não conseguiu dar o assign. Tá, então foda-se, não importa. Posso ir? Não, deixa, não importa. Eu vou desse jeito mesmo. Sem problema. Valeu. Ai, que bom. Acontece. Tá. Temos manage participants. Ok. Deixa eu só ver no grupo se alguém falou alguma coisa que tá chegando. Senão já começo.
Olha, a gente já viu. Opa! Oi! O pessoal tá em Fegeres visita, olha o pessoal. Oi, Truji! Aê, Truji! Finalmente! Mas estão indo embora já, eu vou participar da reunião. Não, acho que não vão embora, mas enfim. Tá, valeu, gente. Alguém quer carona até a bocada? Hora tu quiser. Mas se vocês preferem que Hoje alguém pode ajude lá. Deixa eu... Boa. Nem sabia que tinha zoom pro céu. Enfim. Janine, tu acha que vai precisar de muito tempo para conseguir participar certinho ou tu vai participar assim mesmo? Como é que vai ser? Não sei se ela tá me ouvindo. Ela falou que eu lembrava. Alô? Vou esperar mais um minutinho, então. E o resto do povo? O pessoal tá ali, temos... Eu sei que o Vini Borba não vai participar, ele falou pra eu representá-lo. E o Gui tá lá na SPM fechando os negócios do NED, porque teve uma palestra, workshop, assim, do NEDPO aqui. E foi na SPM, então ele tá ocupado com isso. Aham. Então, olha essa foto aí daquele cabelo. Outro G, onde é que tá o documento novo? Porque eu não tô achando agora, tipo, dar uma olhada no negócio de novo. Tá no pod ou tá no e-mail? Tá no e-mail. No e-mail, tá, ouve. No e-mail pessoal, pelo menos eu recebi no e-mail pessoal, daí eu dei uma olhada. Eu mandei do mesmo e-mail que o Robão costuma mandar para vocês, pelo que eu sei, assim. Sim, beleza, já achei. Era só pra não ficar aqui em barata tudo. Tranquilo. Tá, pessoal. Acho que a Janine não leu ele direito. Mas eu pretendo começar agora, então. Queria saber se está todo mundo aí, se alguém pode, se o pessoal pode dar um check falando se está aí ou escrevendo a mensagem, só para eu ter certeza que todo mundo está ouvindo e assim já iniciar com todo mundo alinhado. Não, eu tô aqui, Bernardo, tá tudo certo. Tô ouvindo, tá de boa. Dale. Eu também tô aqui, Marina, da Caduceu, ouvindo também tudo tranquilo. Show. Aldemo tá ali, Bruna tá ali, a Catarina tava falando até agora. Janine tá ouvindo? Tá. E é isso ou tá faltando mais algum? Eu achei que tava faltando mais um. Bom, eu vou começar pelos que estão aparecendo até então, e mais qualquer coisa, eu
Bom, vai ficar gravado, então eles vão poder ver, certo? Só vou ver aqui o modo de compartilhamento de tela. E apresentar para vocês o que eu pensei baseado nas ressalvas e daí a gente começa a discutir. Share screen, tá. Beleza. Tá. E Ctrl L. Beleza. Bom, galera, antes de mais nada, só explicando a natureza da reunião de hoje, assim, vai ser mais um aprofundamento, digamos assim, do que a gente já discutiu na RP, baseado no que vocês trouxeram, que eu conversei com alguns também. Eu já fiz algumas alterações e foi exatamente o que eu mandei no documento para vocês. E agora eu vou explicar um pouquinho melhor o que é isso, o que isso implica e também umas coisinhas que eu senti que eu podia ter aprofundado um pouquinho mais na RP. Beleza? Bom, começando então, falando um pouquinho sobre coisas que a gente não tinha abordado antes, né? Uma das coisas dessas que já estava incluído era a necessidade do CLJ. E o que significa ter o CLJ, sabe? O que está por trás de ter o CLJ? O CLJ, ele é um documento que é uma série de documentação, né? São 14 documentos, que garante que uma empresa júnior é uma empresa júnior de acordo com o nosso conceito nacional de empresa júnior, ou seja, uma associação civil sem fins lucrativos, né? Tem documentos que comprovam. Janine, tem como tu mutar teu áudio? Janine? Deu umas palmas agora ali. Janine? Bom, eu vou seguir aqui, por enquanto tá calmo. Tem outros termos que garantem trabalho voluntário e garantem que ela tem sustentabilidade financeira, outras coisas, ou seja, eles também mostram, de certa maneira, e tentam garantir, auxiliar na perenidade da empresa, sabe? Tipo, é uma coisa já mais estabelecida, que tem uma série de documentação, comprovando várias coisas, inclusive estrutura física, né? No termo de declaração de infraestrutura, ela mostra todo que ela tem questão de computador, impressora, sala, mesas, enfim, além de todos os outros documentos como reconhecimento de AIS, documentos do governo, sabe? São coisas que já mostram, tipo, que reconhece aquela instituição e dá um pouquinho de mais garantia de que ela existe e que ela não é algo, tipo, que simplesmente apareceu aí e que vai morrer, sabe? Outra coisa bem importante falar é do programa Aspirantes, né? Que eu sei que é uma coisa que não costuma ser muito tocado, principalmente para o MEG federado, assim, vocês acabam ficando meio distante dele, mas é bom falar um pouquinho de como que ele funciona e principalmente como é que ele está funcionando esse ano, certo? Bom, o programa Aspirantes a gente entendeu que ele funciona em duas partes. Primeiro, suporte à estruturação e segundo, em acesso à rede, certo? E quando a gente fala de suporte à estruturação, é toda a parte de como o programa em si funciona, sabe? Porque ele é bem voltado já para o auxílio no desenvolvimento do negócio deles, o auxílio na gestão, da parte comercial, administrativa, pessoas, até a obtenção e auditoria de documentação que são do CLJ são feitas no programa Aspirantes, certo? E nesse ano a gente está meio que separando por maturidade da gestão. A gente está esse processo ainda está sendo um pouquinho mais definido para ficar mais claro até para a gente trabalhar com eles e quem sabe entendendo melhor quando se para de um para o outro, mas no momento a gente está trabalhando com EJs que tem uma estrutura uma estrutura menor, digamos assim, né? Tem menos coisas estabelecidas, é uma EJ com uma maturidade menor, e EJs que já tem uma estrutura básica, sabe? Então, nisso a gente acaba agindo de maneiras diferentes. Nos de estrutura menor, a gente acaba sendo muito mais escalável, solucionando vários problemas ao mesmo tempo, sobre essas áreas que eu acabei de falar, querendo fazer com que o negócio desenvolva em várias áreas ao mesmo tempo, passo a passo.
certo? Quando ela está mais madura, assim dizendo, a assessoria é um pouquinho mais específica, individual, para enxergar por que a EJ ainda não está atingindo os resultados esperados, sabe? Então, está sendo já uma assessoria com mais cara de consultoria, onde a gente visita as EJs, tenta acompanhar os indicadores dela, enxergar onde é que estão os gargalos, conversar com eles para ver quais são os problemas raízes, sabe? Então é uma pegada um pouquinho diferente, até próximo do que... Próximo não, na verdade o de suporte vai ser muito melhor, assim, mas tenta simular um pouquinho o que a área de suporte da FEGER vai fazer com vocês, sabe? Porque para chegar nos 14.500 a EJ já tem que ter feito algumas coisas a mais, certo? E acesso à rede é justo aquilo ali que a gente já tinha falado um pouco, né? O aspirante, a EJ aspirante, ela tem participação nos produtos da federação, então no Lidera Check, que vocês viram ali, eles têm o preço dele é um pouco maior do que o das federadas, mas eles têm direito de participar, assim como Sabadeira, EGED, e também na RP como todo, certo? Nas RPs e outros momentos que a gente planeja fazer ao longo do ano só com aspirantes, enfim, tipo, uma maneira de absorver a rede. E fica bem claro, tendo essa mentalidade, assim, separando esses dois focos, voltando um pouquinho de atuação do aspirantes, que ele se assemelha muito com um TNI, sabe? Até a pegada que outras federações têm. E onde a gente tem o tempo que o trainee fica na empresa para que ele possa se capacitar e também absorver a cultura. E para nós, os capacitar seria o suporte de estruturação e absorver a cultura é acesso à rede. E a partir do momento que a gente sabe que a gente começa a tratar eles como trainee, a gente tem que pensar qual é o tempo mínimo para eles conseguirem ter uma estrutura melhor e começar a absorver essa cultura, né? Bom, e nisso a gente chegou num período de 3 meses, que seria para eles se capacitarem e absorver a cultura. Por que 3 meses, né? As consultorias, principalmente da básica, né, da parte das EJs que não tem muita estrutura, elas costumam abordar vários problemas, como eu disse, e elas têm uma frequência de ocorrência entre uma e outra de mais ou menos 3 semanas, sabe? Então, de 3 em 3 semanas, ou um pouquinho mais, um pouquinho menos, acaba tendo essas assessorias. Como eu disse, até no próprio documento, depende muito do tipo de desafio, problema que a gente propõe eles a resolverem, né? Mas, em média, 3 semanas. E numa dessas, muitas vezes a gente está querendo fazer que ela solucione vários problemas, mas não vão ser todos em todas as áreas da empresa, certo? Então, provavelmente em 2 visitas a gente já consiga abordar várias áreas, ou provavelmente todas as áreas até da empresa, e numa terceira a gente conseguiria ajudar já o que está um pouco mais fraco, certo? Então, acredito que 3 assessorias, onde daria umas 9 semanas e dá 2 meses e pouquinho, arredondando para 3, seria uma coisa mais ideal. E, bom, a gente arredondando para cima até porque tem toda a questão de dificuldade de marcar, de vez em quando não consegue marcar numa semana ideal também. E os 3 meses também é alguma coisa que bate muito com a parte da absorção da cultura. Por quê? Principalmente por causa das reuniões presenciais, que elas acontecem de 2 em 2 meses, então dentro desses 3 meses, a gente pode conseguir participar de 1 ou até 2 reuniões presenciais, onde ela vai ter contato com toda a rede, começar a conhecer mais o que está acontecendo, conversar com vocês, absorver realmente a cultura que está acontecendo lá, e dentro de 3 meses, ela também vai acabar, provavelmente, passando por meio de um dos produtos da federação, como um Lidera, como um EGED, como um Sabadeira, sabe? Então, esses 3 meses seria um tempo que ela conseguiria executar essas e passar por essas 2 etapas, né, de capacitação e absorção da cultura. Por isso, eu acredito que um dos critérios que poderiam ser adicionados seria um tempo mínimo no programa Aspirantes de 3 meses, para que ela possa estruturar, certo? Com as assessorias que a gente dá para ela, e que ela possa também começar a absorver a cultura da rede. Bom, na questão de projetos, continua o critério, principalmente no de 14.500, aumentar agora para no mínimo 2 projetos, né, para evitar anormalidades que foram trazidas
por vocês, principalmente pelo Vini, que até onde eu me lembro, da questão de um EJ conseguir do nada vender um projeto de 20 mil e daí ela já estaria federada, sabe? Então, isso seria uma outra barreira, que teria que vender 2 projetos daí, que isso preza muito pela questão de execução, né? Durante toda a construção do critério e do índice e do critério, ele foi bem voltado para que fosse para as EJs que fossem lá fizessem, sabe? Então, se uma EJ cai um projeto no colo do nada, para ela, assim, pode ser que ela não... Provavelmente ela não foi até atrás, sabe? Então, é por isso que o índice cresce bastante com o número de projetos que tu faz, porque é para tu ir lá e fazer. E por último, é a parte mais diferente, digamos assim, ou mais nova que teria, que é a parte da ressalva do conselho, né? Como é que ela funcionaria? Bom, digamos que a gente tem uma JX, que ela vai lá e atinge todos os critérios que a gente está estabelecendo. CLJ, índice, critério no índice e 3 mesmos aspirantes. E vendeu mais de 2 projetos. Enfim. A gente vai entrar em contato com vocês, falando, ó, essa é a EJ, vocês já tiveram, digamos assim, acesso aos relatórios deles, mas a gente pode mandar de novo naquele momento os relatórios deles falando, essa EJ, ela tem todos os critérios para federar, a gente gostaria de saber se vocês têm alguma ressalva concreta para que ela não seja federada nesse momento, ou que vocês queiram saber alguma coisa antes que ela entre na rede, certo? A partir disso, se alguém tiver, esse conselheiro vai apresentar a ressalva e tem que ser uma coisa decidida entre os 2 conselheiros da EJ, né? Vai ser o voto da EJ, digamos assim, e ela vai apresentar a ressalva delas. A gente não tá achando que ela pode federar ainda, porque a gente ainda quer sentir se ela tá, de fato, ligada à rede, enfim, certo? Só um exemplo. Sabendo disso, eu vou passar para o conselho inteiro falando, então, a JXX acredita que além dos critérios que ela já atingiu, ela precisaria mostrar um pouquinho mais nessa área aqui, e por isso eu gostaria de fazer um pedido de sabatina, certo? E daí eu abriria uma votação para vocês para ver se o conselho concorda e gostaria de sabatinar aquela EJ. Para a sabatina acontecer, de acordo com o estatuto, teria que ter mais de 2/3 de pessoas concordando, certo? 2/3 ou mais. Isso acontecendo, daí a gente marcaria uma sabatina entre a gente teria que entender muito bem como é que está o momento, se vai ser para RV ou por RP, enfim, e a gente vai fazer uma execução da sabatina nos moldes antigos, baseada nos 3 pilares da vivência empresarial, que era projetos, gestão e cultura empreendedora, certo? Caso ela fosse reprovada, o que aconteceria é que ela só ia voltar para o programa e desenvolver principalmente o ponto que foi apontado, o que foi apontado pelo conselho ali como algo que ela tem que melhorar, lembrando que na sabatina pelos pilares, ela tinha que receber ressalva em mais de um pilar para ela não ser federada, né? Então ela passaria um tempo se desenvolvendo naquilo, e depois apresentando os resultados novos, e vocês vendo se vocês novamente gostariam de fazer uma outra sabatina, ou se vocês já aceitam digamos assim, o relatório, o comprovante de que ela fez as coisas que tinham sido combinadas. Certo? Então, voltando, como é que ficou o critério no final? Um grande critério, digamos assim. Ele é dividido em 2 partes principais, né, que são de parte de execução. Então, fazer 14.500 ou mais dentro de um ano, e nisso a EJ tem que vender 2 ou mais projetos. Se do ano passado, no cálculo desse mesmo índice, ela fez 10.050 ou mais, e daí muda o critério para 20% a mais em projetos de faturamento dentro de um ano. Além disso, o CLJ continua como um pré-requisito, e a participação no programa aspirantes por no mínimo 3 meses, e o conselho pode requisitar uma sabatina. Certo? Esses seriam os principais critérios. Seria isso da minha parte. Eu queria saber agora, abrir para perguntas, para conversas. Tem um que outro ponto que eu imagino que venho, eu já gostaria de conversar com vocês, mas gostaria de receber a opinião de vocês sobre o que foi construído. Eu acredito que tu
já saiba mais ou menos o meu posicionamento, a gente tinha conversado. Eu queria primeiro te parabenizar pela rapidez que tu fez isso. A gente combinou no fim de semana, tu já acabou a parada. E assim, eu não tenho nenhum ponto muito forte, concordo plenamente com o teu critério, acho que tu conseguiu convergir bem com aquilo que foi discutido lá, e a princípio eu queria mais ouvir o pessoal do que dar um posicionamento. Meu posicionamento, no caso, é que, cara, eu concordo plenamente, eu não tenho nenhuma ressalva a respeito desse novo critério, gostei muito. Show. Obrigadão, Berninho. Oi, Luiz. Assim, ó, bom, no fim das contas eu não fui na RP, né? Mas falei bastante com várias pessoas sobre. Acredito que seja sabendo já o que rolou. Mas o meu único ponto mesmo, tipo, eu acho que melhorou bastante em relação ao que foi apresentado antes. E curti bastante, assim mesmo. O meu único ponto, assim, é em relação ao quão objetivo estão os relatórios. Porque, tipo, ali quando tu olha no documento, tem 4 áreas que estão, tipo, objetivas, assim. E a minha maior crítica sempre foi como é que eu vou olhar a parte subjetiva dos 3 pilares, sabe? Como é que eu vou saber um pouco mais sobre isso. E daí, o que, sei lá, eu tenho, assim, de sugestão é... Bom, primeiro me explica um pouco mais, eu acho que, como que vão ser feitos os relatórios. Porque, para mim, o relatório ideal seria feito, tipo, a EJ fala sobre o que ela tá fazendo, além, tipo, precisamente sobre esses 4 pontos, mas falando sobre coisas, tipo, bem básicas, assim, estamos com tantos membros, a gente está fazendo isso em relação a esse pilar, isso em relação ao empreendedorismo, em relação a projetos. Só, não sei, porque o que acontece? O problema da sabatina para mim era muito que eu não sabia como é que estavam esses 3 pilares, assim, antes deles chegarem na sabatina, e na sabatina mesmo eles não conseguiam expor isso de uma maneira mais profunda, assim. Como aprofundar isso seria por meio dos relatórios, mas também não sei como é que eles funcionam muito bem, né? Só, eu acho que é isso, mais pra ir conhecendo a EJ, porque no fim das contas, eu não sei por que o conselho pediria uma sabatina, já que ela não tem tanto, como é que é, não tem tanto conhecimento dos 3 pilares antes ainda, porque eu acredito que o resto seja tudo ok, mas essa questão, não sei se, o que tu pode me falar, algo assim. Uhum. Não, tranquilo. Obrigado, Catarina. Essa questão dos relatórios vai ser muito construída entre nós e vocês, certo? A gente pensou no modelo que a gente está querendo fazer, então a gente vai abordar algumas coisas que eles têm, que eles não têm, se basear um pouquinho nos pilares, principalmente falar o que eles pretendem fazer em cada relatório, e quais são os principais problemas deles hoje, ou quais são os principais dores deles hoje, sabe? Sendo bem transparente. E a ideia é que seja algo bem curto, assim, porque a gente imagina que ficaria chato até para você receber muito relatório, e a gente até tem que ver a periodicidade, e tem que ser curto, porque, sinceramente, tipo, a gente fazendo desdobramento, mais ou menos, de eficiência do aspirante do ano passado, a gente precisaria de 28 aspirantes para conseguir federar 15, certo? A gente acredita que a gente vai ter uma eficiência muito maior, mas a gente quer chegar nos 28, porque chegando nos 28 significa que a gente vai federar 15 ou mais se a gente manter um trabalho no mínimo igual ao do ano passado, que eu acho que pode ser muito melhorado e está sendo melhorado já. Então a gente vai mandar os relatórios. Já agora a Nessa, que é a coordenadora, a Vanessa Hermes, que é a coordenadora de fomento, vai começar a mandar para vocês. E daí eu peço muito que vocês sejam bem críticos no primeiro relatório, falando bastante o que vocês gostariam a mais ou a menos, sabe? Porque ele tem que funcionar bastante para vocês, certo? A gente pode falar bastante, a gente pode falar pouco, o que é importante é que a gente fale o que vocês esperam saber e que agrade a leitura de vocês, digamos assim, sabe? Que seja alguma coisa que vocês queiram ler e que, ou pelo menos, não seja tão chato ler. Então, a gente vai se basear bastante nisso. A gente vai começar um agora, final de março, se não me engano, a gente vai fazer o primeiro. E daí vamos querer começar a receber feedbacks de vocês para ir prototipando isso aí e ficar cada vez melhor. Beleza. Porque, só, eu gostaria que tivessem, pelo menos um relatório por mês, mas o negócio que eu te digo de ter a participação da FEGERJ num relatório e a participação da empresa
É porque, bom, a empresa tem uma perspectiva, né? Sei lá, eu sei que tiveram já pesquisas de EJs que falaram: ah, o meu processo seletivo tá uma porcaria. Mas daí foram lá e deram nota para RH de 9, sabe? Tipo, nota 9 para RH. Então, a percepção da EJ sobre si é muito diferente da percepção que a FEGERS tem sobre a EJ, mas ao mesmo tempo eu acho interessante ouvir, obviamente, tipo, muito importante ouvir da EJ, e ao mesmo tempo, quando a EJ tá falando, ela vai estar falando também como tá o trabalho da FEGERS. Então a gente vai poder ver como é que o trabalho da FEGERS tá. Então, tipo, é mais em relação a quem que vai escrever também, sabe? Porque eu acho que seria bem interessante ter as duas perspectivas e também, tipo, ver muito da onde que a EJ tá saindo até onde a EJ chegou. Então, para mim, esses são pontos a ressaltar, sabe? Que os relatórios têm que mostrar um desenvolvimento, né? Show. Estão me ouvindo, pessoal? Só quero dar um aviso rapidinho, Janine. A gente tem 8 minutos e 45 agora, certo? E daí a gente tá gravando. Então eu vou pedir para todo mundo ser bem objetivo, assim, pra gente conseguir fazer tudo no tempo, certo? Manda lá aí, Janine. Tá, 1 minuto. Seguinte, primeiro, parabéns, que bom saber que o Truge deu valor a todas as ressalvas e realmente tá show de bola. Segunda coisa, eu ainda tenho dúvidas sobre aqueles faturamentos ali, número de projetos, porque se tiver uma EJ, tipo a TecVet, o ano passado, a gente não vai federar, então, na sabatina, porque realmente, tipo, nós, o ano passado, tínhamos 0 faturamento e só de ter se federado e entrado para a FEGERGS já ajudou um monte esse ano. Então, eu queria saber se, tipo, se tiver 1 a 0 faturamentos esse ano, então não vai ser federada, porque ali os critérios pede tanto do índice de número de projetos e faturamento, é isso? É isso mesmo, Janine. A gente vai, e justo contra isso que a gente vai trabalhar, sabe? A gente vai trabalhar muito no aspirante para que ela consiga se vender isso e muito mais, que é essa toda a estrutura que a gente quer dar para eles, assim. Até falando um pouquinho, dando um curto exemplo, assim, sobre uma EJ que está com problemas mais complexos, a gente foi fazer uma visita com ela e a gente começou a melhorar, junto com eles, o funil de vendas deles, sabe? Porque eles tinham um funil, só que eles não estavam executando, entendendo direito onde estavam os problemas em cada parte do funil. E agora já conseguiram vender um projeto e já estão conseguindo ir para cima do segundo e terceiro. Então, a gente não vai... A gente não, mas tipo, essas EJs não vão ser federadas, mas a gente vai fazer de tudo para que elas sejam, sabe? Show, então. Obrigado pelo esclarecimento. Bom, eu tenho um ponto rápido e o outro um pouquinho mais longo, mas vai ser rápido. Tá, a primeira coisa é sobre ter mais de um projeto. Eu acho que é uma trava desnecessária, porque assim, vai ser muito improvável que uma EJ que está se federando consiga fechar um projeto de 14.500. Mesmo assim, se ela conseguir fechar, não teria por que ela não se federar. Mas tá, o meu ponto principal é que assim, é que o meu medo quando eu li isso foi sempre de a federação ficar um pouco mais, de talvez ser uma trava. E o principal ponto que eu vejo é as EJs. Primeiro, uma coisa que eu gostei muito, e parabéns também pela rapidez, uma coisa que eu gostei muito é que agora esses 3 meses de aspirantes. Mas o problema que eu vi é que as EJs, que então, como a federação vai ficar mais fluida, elas vão entrar em qualquer momento do ano. As EJs que entrarem em outubro, em novembro, em dezembro, considerando que são EJs menores, que ainda não têm uma facilidade tão grande para conseguir projetos, elas vão sofrer no início do ano, porque elas já vão ter tido os 3 meses de aspirantes, mas elas ainda vão ter que faturar o que seria esses 5.000, ou daí depende da realidade da EJ. Então, talvez pode engessar essa federação no início do ano. Tava difícil desmontar aqui, mas rapidinho então. Valeu, Alden. Cara,
A minha opinião pessoal quanto a esses números de projetos, eu também enxergo parecido contigo, mas foi uma coisa que apareceu, então tendei a atender as expectativas. Quanto à outra parte, a gente, tipo, a gente quer fazer com que o programa é a Jota que ela já chegue, pelo menos como EJ, porque tem muitos casos que às vezes entram até iniciativas junto com a gente, sabe? Mas quando ela já for uma EJ, Paulo, tem muito botar o microfone um pouquinho? Tem. Opa, desculpa, galera. Deixa eu descobrir como. Tá. Quando ela chegar ali no programa, o objetivo nosso é que elas se federem dentro de 6 meses. Certo? Tipo, se ela não tiver nada de estrutura e a gente conseguir chegar dentro de 6 meses e federar ela, fazer que ela consiga já ter uma estrutura e começar a partir para vender. Então, até a abordagem que a gente já está tendo agora é com as EJs que a gente acha que vai ser mais difícil federar, chamar elas para o programa de experiência o mais cedo possível, para que ela consiga, sei lá, mais ou menos em outubro, setembro, novembro, se federar. Certo? Porque essas EJs realmente, se elas entrarem depois da metade do ano, vai ser bem difícil elas federarem, principalmente quem está longe da rede, né? Por exemplo, em lugares de Rio Grande e Pelotas. E como ele é muito um critério para... Eu sei que não é exatamente isso que tu falou, mas já era abordando uma questão que foi levantada no conselho, na RP. Como ele é um critério muito para fazer, eu optei por não parcelar ele, fazer tipo parcelamentos dele, porque ele realmente para ver se tu consegue chegar até lá, sabe? Então, não vai ter questão, se tu fizer 1/5 do índice em 1/5 do tempo, então tu já se federa, sabe? Eu acredito que é melhor, tipo, mostrar que a J que realmente consegue ir lá fazer e fazer o suficiente para se federar do que ficar parcelando o índice de acordo com o tempo. E quanto a isso que tu falou, realmente, se a J entrar em outubro, novembro, dezembro, a gente vai tentar dar uma grande ajuda dela para que ela se estruture o máximo possível. E se ela entrar num caso onde ela tipo, esteja totalmente preparada e a única coisa que está trancando ela são esse tempo mínimo de 3 meses, a gente teria que conversar com vocês para ver exatamente o que vocês achariam. Certo? Até para ver se vocês acham que ela já absorveu a cultura. Quem sabe a gente até faça uma sabatina para pular esse critério, digamos assim, mas isso teria que ser algo estudado. Mais um ponto, galera? Oi, posso falar? Só uma coisinha, só que eu cheguei agora, não tem outro representante da Tinisa. Só desses 2 projetos, já comentaram alguma coisa? Como assim? Dos 2 projetos, já comentaram alguma coisa? Como é que seria 2 projetos analisados do mesmo jeito que auditados nossos? Sim. Já trouxeram esse ponto, não? Cara, foi o que trouxeram no RP e a gente vai manter assim, sabe? A gente vai fazer a mesma análise que é feita no médio federado. Não, é que para mim, no caso, já que talvez seria uma EJ nova, para mim seria o caso, em vez de botar 2 projetos, botar talvez 2 contratos, e não 2 projetos. Porque 2 projetos é muito fácil de bater, dependendo do ramo onde é que tu atua. Tá, mas 2 projetos e fazer 14.500, quem sabe não seja tão fácil assim, sabe? Então... Não, é que eu digo por causa da tua fórmula, sabe? Que seria pelo número de projetos. Então, às vezes, uma EJ vai ser tipo, que nem o Cianucci, que faz a Cianucci ou se não me engano, a Caduceu, que às vezes um contrato tem muitos projetos, seria esse o caso só, sabe? De multiplicar pelo faturamento e bater o índice de uma forma mais fácil. Certo. Pessoal, antes de responder a pergunta do Vini, a gente tem exatamente 1 minuto agora. E realmente, é a primeira vez que eu sou host do Zoom. Normalmente eu só recebo as chamadas do pessoal ali. Como proceder? Acaba a call e manda outro link pelo WhatsApp. Tá, mas daí eu não vou conseguir gravar. Ou consigo? Acho que consegue, só tu tem que gravar de novo. Daí tu manda o link. Eu não sei como é que grava. As minhas calls, normalmente pelo Zoom, a gente acaba e inicia outra. Tu tá gravando pelo Zoom mesmo? Sim. Então eu acho que tu cria outra call e convida a gente por um link no WhatsApp. Daí tu começa a gravar a partir disso. Tá. Ai, meu Deus. Tá, ok. Vou tentar fazer isso aqui rapidinho. Tá. Nossa, o que falou?